Vamos mostrar também alguns acidentes históricos, acidentes muito antigos, desde os anos 60 até aqui. A gente vai poder perceber que temos muitos acidentes que ocorreram nos Estados Unidos. Na verdade, não ocorreram acidentes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm um histórico de acidentes muito bem detalhado e muito bem registrado, para que eles possam estudar e que não se repliquem em outras barragens que hoje em dia existem. Bom, iniciando nosso histórico de acidentes, vamos falar do primeiro acidente relatado em 1928, que nós temos o registro, o acidente de San Francisco. Tá? É um acidente que aconteceu nos Estados Unidos, foi a 30 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia, uma barragem com 59 metros de altura. Tá? O que aconteceu lá foi um alteamento a mais, uma barragem de concreto, né? São suposições, que é um acidente que aconteceu há muito tempo atrás, e que essa barragem não suportou esse sobrelevamento dessa sua crista e acabou que rompeu. Foram vitimadas 450 pessoas. E como todo acidente, né, a mídia foi acionada e o seu PAE na época não existia, então por isso dessa quantidade de pessoas que foram vitimadas. É bom a gente fazer esse gancho, pessoal, relativamente à quantidade de pessoas que faleceram ou foram vitimadas ou foram afetadas com a existência do PAE, também vinculado com a data. Um dos acidentes mais comentados em relação à barragem, em sentido amplo, é o acidente de Vajont, na Itália. Essa barragem ela fica a 100 km de Veneza, tá, ao norte da Itália. O que aconteceu nessa barragem é a famosa Onda della Morte. É uma barragem que tem quase 180 metros de altura, quase 150 milhões de metros cúbicos no seu reservatório. Tá, e o evento que aconteceu nela é um evento que normalmente não acontece com barragens. Nesse rompimento, que na verdade não é um rompimento, aconteceu um galgamento do que estava no reservatório pela barragem que chegou até lá embaixo. Durante o preenchimento desse reservatório, o enchimento do reservatório, o famoso primeiro enchimento, que é uma das fases mais importantes de uma barragem, era uma época chuvosa e lá é uma região de gneisses. Então a gente tem uma capa de solo e uma rocha muito competente. Você vai subir no reservatório, essa região que tem solo, ela vai ficando saturada e com a chuva isso piorou. Durante o seu enchimento foi detectado movimentações nos taludes a montante desse reservatório. Estavam sendo monitorados. Porém, teve uma chuva muito grande à noite, em 1963, que um volume de quase 150 milhões de metros cúbicos de terra, tá, deslizou do morro que estava a montante desse reservatório, preencheu o reservatório que tinha água e essa água criou uma onda de 260 metros de altura, que, por consequente, galgou essa barragem. A barragem até hoje está lá, intacta, ela não rompeu, mas o efluente que estava no reservatório passou por cima dessa barragem e desceu os Alpes abaixo, que já tinha uma declividade muito acentuada. Foi de madrugada, na época de chuva, então tivemos 2.000 pessoas impactadas e falecidas. É a famosa Onda da Morte. Outro acidente que nós temos registrado é o de Bedouin Hills, que foi também em 1963, na Califórnia, tá, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma barragem, na verdade, é um dique, tá, que tem 30 metros de altura. O que aconteceu foi um pipe muito repentino, muito rápido. É uma barragem que era revestida por concreto, tá? Mas esse é um acidente que aconteceu que começa a mostrar o poder de um PAE, de um plano de ação de emergências. Em 1963, foi um dos primeiros registros de existência de um PAE, por mais primário e primitivo que possa ter sido, conseguiu resolver o problema. Temos que ver também que foi durante o dia, já existia uma rede de comunicação naquela época, tá? E foi num local não ermo, num local perto de uma cidade. Então, pessoas vitimadas foram apenas 5 pessoas, sendo que dessas, 4 foram por questões relacionadas empiricamente ao acidente, não relativamente ao acidente em si, ou seja, não foi a onda de água que matou essas pessoas. Outro acidente que é muito estudado, que mostra a velocidade quando se tem um problema sério como um pipe numa barragem, é de Titan, em 1976. Foi em Idaho, também nos Estados Unidos, uma barragem de 92 metros de altura. O que aconteceu foi um pipe. E é importante dizer que essa é uma barragem que foi construída pelo Bureau of Reclamation, que é o órgão que é autorizado nos Estados Unidos a construir barragens para o governo. Então, é um órgão muito sério, muito respeitado e muito competente. Então, a gente pode ver que quando existe um problema de barragem, a gente tem que investigar a fundo. Nesse caso, a gente vai ver que foram vitimadas apenas 11 pessoas. Bom, o que aconteceu em Titan foi um pipe, como a gente já comentou, que ele começou a aparecer na manhã do dia 5/6. Vocês podem ver nas imagens do material que é um material que está bastante viscoso.
Ele realmente está carreando material, ou seja, não é só um pipe, ou seja, não é só uma surgência que pode estar vindo da ombreira, uma coisa natural. Não, ela está vindo muito carreada, a gente pode ver que é parte do barramento que está vindo junto com esse fluxo de água. Então começou a subir esse pipe, estava mais ou menos no meio do barramento, começou a subir sentido a crista, mais ou menos 11h20 da manhã. Depois de 15 minutos estava chegando muito próximo da crista e 11h59, quase meio-dia, chegou até a crista e o colapso aconteceu. Nesse interim já começou a ter alguns eventos de PAE. O xerife da região já começou a acionar as pessoas, os bancos, os cartórios têm um sistema de áudio que já estava avisando as pessoas que poderia acontecer esse tipo de sinistro. As autoridades começaram a fechar rodovias para que as pessoas não ficassem na mancha de inundação. Então, por isso que é um acidente que a gente pode estudar e é muito estudado, que mostra que um PAE, por mais primário que ele seja, ele resolve e salva vidas, porque o objetivo principal de um PAE é salvar vidas. Vamos estudar agora, pessoal, algumas das principais rupturas de barragem em sentido amplo que tivemos no Brasil. Podemos citar Pampulha, muitas pessoas acho que não sabem disso, mas Pampulha já teve um rompimento em 1954, inclusive quem veio dar uma olhada nesse acidente foi até a JK. Oroz, no Nordeste. Euclides da Cunha é um marco, podemos dizer assim, em relação à legislação de segurança de barragens, que após esse acidente, o Estado de São Paulo resolveu editar um normativo que criou a obrigatoriedade de ter uma auditoria em barragens. Podemos também citar as barragens de rejeito, de Rio Verde, Cataguases, Camará, na Paraíba, nós vamos estudar um pouco mais à frente, Rio Pomba, Espora Apertadinha, Algodões e as mais recentes que são de mineração. Bércula Mineração em 2014 e Samarco Mineração em 2015. Bom, o estudo de caso da barragem de Camará, na Paraíba, que foi um rompimento em 2004, é um caso emblemático em que a gente tem que pensar em relação à investigação pré-projeto. Uma barragem muito volumosa na região no interior da Paraíba, foi criada para poder abastecer as regiões ali que circunvizinhavam esse reservatório, e ela estava encaixada num gneiss, uma rocha muito competente. Nas investigações não se verificou que existia uma falha, existiam fraturas e falhas naquela rocha. Então, após o primeiro enchimento desse reservatório, a água começou a percolar por essa região mais favorável, que é o plano de falha e de fratura dessa rocha, e acabou que levou grande parte dessa rocha embora, deixando um buraco gigantesco na barragem, onde o reservatório foi todo esvaziado. Existem pessoas que comentam que se tivesse feito essa barragem alguns metros a montante, não teria pego essa falha e não teria nenhum tipo de problema. Então aqui é bom a gente enfatizar que quando se tem um plano de sondagem para uma barragem, para um projeto de barragem, é bom que se faça com todo o rigor e de acordo com o que o projetista fez. Às vezes uma economia que você faz num projeto, no início, que não representa nem 0,1% do todo, você acaba que pode ter um problema muito maior na frente e inviabilizar o seu empreendimento. Foi o caso de Camará.